Boa noite a todos, boa noite nossos amigos que estão acompanhando a gente aqui pessoalmente pelo Zoom e pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos dando continuidade ao livro Céu e Inferno, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje, o capítulo 5, nós vamos falar sobre o purgatório. Se alguém tiver com probleminha no som, alguma coisa, nos avise, tá? Que a gente vai se mexendo aqui. Então, nesse capítulo 5 do livro Céu e Inferno, a gente vai começar a falar sobre o que seria o purgatório, né? O que é esse purgatório que a gente fala e conhece, e vê, ou que ouviu falar, né? Então, eu selecionei uma imagem, que é essa que eu estou dividindo com vocês, para tentar identificar um pouquinho do que seria isso. Tá vendo? Coloquei ali o céu, o inferno e o purgatório, né? O que seria esse purgatório? Será que seria o meio? É o lugar onde as pessoas ficam no meio entre o céu e o inferno? É bem interessante. Então, foi uma das imagens que eu achei interessante para compartilhar com vocês. Desculpa, meu cachorrinho, ele vai participar da aula, com certeza. Então, vamos lá. No Evangelho, não se fala essa palavra purgatório. E Cristo também não comentou nada sobre isso, purgatório. Né? Tudo que se mensura isso no Evangelho do Cristo, não se mensura essa palavra. Porque, na verdade, o purgatório ele foi admitido pela Igreja em 593, ou seja, 6 séculos depois. Foi admitido aí, e aí ele veio para trazer, para consolidar uma lacuna que existia, né? Sobre esse dogma. E o purgatório, na verdade, é mais racional à justiça divina. Por quê? Porque antes se acreditava, né, no céu eterno e no inferno eterno, onde todo mundo tinha que reparar as suas faltas, independente de qual falta tenha feito, no inferno ou no céu eternamente. Né? Então, aí, a igreja trouxe a questão do purgatório para ela ficar um pouco mais fiel, né? Ficando mais fiel com a justiça divina, né? Dessa felicidade absoluta ou desse suplício eterno. Porque imagine assim, uma pessoa, um homem, uma pessoa que não faz, que vive uma vida mediana e que não tenha feito coisas muito extraordinárias, nem para o bem nem para o mal, vamos por assim. E caso ele tropece, por exemplo, no final da vida, ou aconteça no final da vida, ele iria para o inferno, e aí ele teria esse suplício eterno no inferno. Então, o purgatório ele foi mais sensato aí, até pela igreja, para que isso seja uma mediação, ou seja, é um lugar onde as pessoas iriam para realmente pagar as suas penas, mas que elas poderiam ser socorridas, essas almas poderiam sair desse purgatório, onde elas ficariam divididas, que através do purgatório elas decidiriam se iam para o céu ou para o inferno. Na verdade, elas não decidiriam, tá? Isso é mais para frente, que quem decide, coloca realmente os pingos nos is de quem decide onde a gente quer estar. O Espiritismo vem trazer esse item nivelador. Mas, o que acontece? As almas, elas iriam arder nesse fogo intenso, é como se fosse um resgate, onde elas ali estariam pensando sobre quais as consequências e seu adiantamento, e teriam essa absolução. Só que, segundo o progresso, esse dogma, as almas só sairiam do purgatório se elas recebessem preces. Então, a intenção foi boa, mas, na verdade, a consequência não muito. Por quê? Porque aí começou-se a comercializar as preces. Então, as pessoas da época, eu vou morrer, e deixavam outras pessoas, pagavam outras pessoas para as outras pessoas fazerem prece para ela sair do purgatório.
como o pensamento inicial foi bom, as consequências nem tanto, porque aí se originou um absurdo com relação a meios de escândalos, de comércios, de indulgências, tá? Então, as pessoas pagavam e começou a comercializar essas preces. Então, você comercializava, era tipo, olha, eu vou desencarnar, eu vou morrer, e aí eu deixo alguém para fazer prece para mim, para eu sair do purgatório, tá? A princípio. Então, o lugar do purgatório nunca foi determinado, né? Deixa eu passar aqui. Então, essa revelação veio preencher essa lacuna, mas eles começaram a explicar, aí o Espiritismo traz essa revelação de quê? Além de preencher essa lacuna que ficava entre o céu e o inferno, ele traz também a questão da pluralidade das existências e nos mostrar a justiça divina. Por que o Espiritismo ele entende o purgatório, ele aceita o purgatório, mas ele traz essa clareza? Porque talvez, aí ele faz uma pergunta, a Terra não seria um purgatório? Ou o purgatório seria um umbral, né, que nós espíritas conhecemos na linguagem. Então, a gente expia essa prova nas nossas próximas existências ou nas existências futuras, fazendo com que nosso adiantamento, assim a gente escolheria, quanto mais a gente expurgasse, mais a gente se aperfeiçoasse, a gente iria para o céu ou para o inferno, certo? Mas o que o dogma traz essa clareza? Explicando a pluralidade das existências, que nós vivemos várias vidas, nós temos várias reencarnações, e a pluralidade dos mundos, porque os mundos também evoluem. Então, hoje a Terra ela faz parte dos planetas de provas e expiações, né? Então, ele diz aqui, um homem que foi sóbrio, modesto e que não teve nenhum excesso, por que ele sofreria com uma doença terrena? Né? Na verdade, o Espiritismo ele consegue explicar isso. Então, uma pessoa ela vem à Terra, ela chega aqui, ela tem uma vida serena, ela não tem excesso de nada, mas ela sofre de uma doença rara ou uma doença muito uma doença terminal, que não consegue achar explicações nesta vida. Então, aí é que traz a pluralidade das existências. Tá? E aí, o que seria? Ele passaria por essa vida, ele viveria uma vida digna, né? Uma vida é o bem sofrer e o mal sofrer do Evangelho, né? Porque aí a gente vive o bem sofrer e o mal sofrer da questão do Evangelho. Quando se vive uma prova, ele espia isso. E qual que seria o mérito dele? Ele sairia vitorioso da Terra, né? Como um soldado resgatado, né? Então, portanto, nas encarnações sucessivas que a alma se desprende pouco a pouco das suas imperfeições, que ela se expurga, numa palavra, até que seja bastante expurgado para merecer deixar os mundos de provas e expiações para um mundo mais felizes. E gozar com os espíritos e os mundos felizes de uma felicidade suprema. Então, o purgatório não é, então, uma ideia vaga, incerta, é uma realidade, mas o purgatório é material. Nós vemos, nós tocamos, nós sofremos, nós sentimos, tá? Nos mundos de expiações. E a Terra é um desses mundos. O homem expia aqui o passado e seu presente em benefício de um futuro. Sai daí, não porque seu tempo acabou ou pelos méritos de outra pessoa, mas devido ao seu próprio mérito, segundo as palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras. As palavras que resumem a justiça divina. Por que a cada um segundo suas obras? Porque a gente sabe que o que a gente vive hoje, a gente muitas vezes é plantação, colheita, a gente está colhendo coisas de lá de trás, e se não foi nessa vida, foi em outras existências. Então, e como a gente faz para sair dessas provas? E como que a gente lida com essas provas?
se trabalhando, se conhecendo, se melhorando, sendo uma pessoa digna, sendo uma pessoa honesta, verdadeira, trabalhando em prol de mim, trabalhando em prol do próximo, amando, com a caridade. Então, essa ideia, a ideia do purgatório foi boa e explica muita coisa, mas o Espiritismo ele traz aqui que as nossas existências, o que a gente sofre, cada um segundo suas obras. Aquele que sofre nessa vida deve dizer a si que se purificou suficientemente em existência anterior, né? Ou que sofrerá ainda mais na seguinte. Isso é mais lógico, sendo o sofrimento inerente à perfeição. Olha que interessante. Sofre-se quanto é imperfeito, como se sofre de uma doença enquanto não está sendo curado. Então, por que nós temos que expurgar isso? Se eu tive várias existências e essa minha existência é a melhor existência de todas as outras, aí a gente consegue ter uma ideia, né, fria e calculada de como nós éramos, de como somos hoje, de quanto ainda temos que melhorar. É muito interessante isso, mas o que a gente tem que observar? É como uma doença, é como se nós estivéssemos doentes ainda da alma, estamos expurgando, estamos aqui aprendendo, desenvolvendo, porque a gente pode. Jesus deixou também no Evangelho que o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então, dessa forma, a gente pode o quê? Estamos aqui estudando, tentando se melhorar, tentando ser uma pessoa melhor, se conhecendo, né? Fazendo com que a gente se sinta, faça segundo as nossas obras. Então, a gente acaba querendo evoluir no amor. Né? É assim, quando o homem for orgulhoso, ele sofrerá as consequências do orgulho, enquanto for egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. O espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual em razão do grau de suas imperfeições. Depois, a vida corpórea lhe é dada como um meio de reparação. O caminho do progresso está sempre aceitável. Olha que interessante. A expiação no mundo dos espíritos e na Terra não é um duplo castigo para o espírito. É o mesmo que continuar na Terra como complemento, tendo em vista facilitar o seu adiantamento por um trabalho efetivo, dependendo dele tirar-lhe aproveito. Não vale mais para retornar à Terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado eternamente. Então, é um meio da gente voltar e reparar. E aí, quando a gente volta e repara, muitas vezes nossos algozes, a gente nasce muitas vezes com as famílias em que a gente precisa espiar, né? Precisa se conciliar, né? A providência divina, ela é sempre linda, ela é sempre muito perfeita, muito mais perfeita do que a gente pode até estudar aqui. Por quê? Porque às vezes no âmbito familiar nascem espíritos afins e nascem espíritos algozes de outras encarnações. Né? Muitas vezes a gente vê isso nos trabalhos espirituais e os espíritos vêm trazer isso para a gente com bastante clareza. Né? Mas que essa liberdade que lhe é concedida é uma prova de sabedoria, de bondade e de justiça divina, que quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artifício do seu futuro. Se é infeliz, é por um menor ou maior tempo. Disso não pode culpar senão a si mesmo. O caminho do progresso está sendo sempre aberto. Então, é muito interessante, porque a gente acaba tendo toda a responsabilidade do nosso sofrimento, das nossas provas e de tudo que a gente planta e colhe. E aí, eu gosto muito dessa frase do Evangelho do bem sofrer e mal sofrer, porque tinha uma amiga até nossa, ela estava passando por um momento bem complicado na vida. É difícil, com doença, problema com filho, uma série de coisas, e ela virou para mim, ela é uma palestrante espírita e tal, ela virou para mim e falou, amiga, eu vou viver essa prova bem vivida. Eu achei muito interessante, tipo assim, a prova chegou, eu não tenho como controlar ou mudar, mas eu tenho como vivenciá-la da melhor forma possível. Isso é uma lucidez do espírito, eu achei muito bacana.
porque aí você não cai em desespero, não cai em medo profundo, porque você acredita na fé divina, na providência divina. E tem a fé de acreditar de que tudo isso vai passar, de que a vida é passageira, assim como a felicidade, os momentos felizes não são eternos, os momentos difíceis e as infelicidades também não. Então, é muito interessante isso. O espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual e depois ele sofre, ele sofre não, mas ele vem expurgar na vida material. E aí eu pergunto, mas ele sofre duplamente? Depende. Depende. Todos os espíritos saem do purgatório, né? Ou do umbral sóbrios? Também não. Nem todos. Alguns saem lá pela misericórdia divina, faz uma prece verdadeira, sente arrependido, repara e é resgatado pela espiritualidade, chega no plano espiritual. A gente tem o caso aqui do nosso lar, mais exemplo do nosso lar. André Luiz ficou 8 anos no umbral. Quando ele começou a fazer uma prece sincera de coração, pedir ajuda, ele foi resgatado desse umbral. Ele foi para o hospital, né? Ele foi para o socorro espiritual primeiro, depois ele foi para o hospital, ele se melhorou e ele decidiu evoluir como? Estudando, aprendendo, começando de baixo, né? Tem aquela imagem que ele pega a vassoura, que ele fala, eu sou doutor, né? Aí a irmã fala, mas você era doutor na Terra, né? Aqui tem que começar igual todo mundo. Então, é uma grande lição. Né? Por quê? Porque aí ele mostra o quê? Que ele pode evoluir, se melhorar, mas que tem coisas que ele terá que vir para a Terra para expiar. E aí ele programa uma nova reencarnação. Mas alguns espíritos não saem com essa e têm essa lucidez. Tem aqueles que ficam adormecidos muito tempo no umbral, em sofrimento, em que a espiritualidade divina resgata, porque ele já passou um tempo equivalente, né? Cada um passa um tempo, mas ele já passou um tempo equivalente alto, já passou um bom tempo nesse sofrimento. Quando eles veem que não vai ter mais evolução com esse sofrimento todo, a equipe espiritual também resgata e programa uma nova encarnação. Ele também fica nas câmeras de tratamento, né? Esperando uma depuração melhor aí desses espíritos. Né? E aí, vamos lá. O sofrimento na vida do espiritual, aos espíritos culpados, encontra-se lá. Muitas vezes, os espíritos nesse umbral que passou, André Luiz, por esse sofrimento, é um sofrimento tão grande, é uma dor, é uma amargura, é uma angústia, é um sofrimento tão grande, que ali pode ser considerado, sim, um inferno. E graças à revelação dos espíritos, dos exemplos que eles nos oferecem, sabemos que a duração, essa expiação, também termina, né? Assim, a gente tem vários vales no umbral, né? Vale dos suicidas, né? Que é um vale de sofrimento muito grande. Então, mas a providência divina vai deixar esse espírito sofrer eternamente por ele ter tirado a sua vida? Não, né? Não é isso que o espiritismo vem nos trazer. Ele vai expurgar sim, ele vai expiar sim, que para ele vai ser um inferno sim naquele momento, mas que Deus é soberanamente bom e justo e misericordioso, né? E aí ele traz, a equipe espiritual resgata, né, esses espíritos em sofrimento para uma programação de uma nova reencarnação. Então, é muito interessante porque a gente acaba vendo o quanto a gente planta e colhe, o quanto a gente faz as nossas causas e as consequências de tudo que a gente faz, né, em vidas passadas e nessa vida. E o Espiritismo não vem, portanto, negar a penalidade futura, vem ao contrário, ele vem constatá-la. Ele diz, sim, existe a penalidade futura, tudo que a gente faz aqui, a gente colhe lá. O que ele destrói é o inferno localizado,
como uma fornalha e suas penas irremissíveis, né? Um inferno eterno. Isso o Espiritismo não... ele realmente é contraditório, tá? Ele não nega o purgatório, visto que a prova de que nós estamos nele define-se explicando as causas das misérias terrenas, das guerras e de tudo que a gente vive. Então, ele também afirma que estamos vivendo no purgatório, né? E não rejeita as preces pelos mortos, né? Porque lá atrás eles falam que quem retira do purgatório as almas do purgatório, devido às outras doutrinas, era as preces recebidas. Não é o caso. Por quê? Porque essa prece, toda prece vinda do coração, ela jamais é rejeitada. Muito pelo contrário, temos que fazer prece de todo o coração para os nossos entes queridos que partiram, os nossos entes que estão doentes, e todos que precisam, e fazer a prece como meio da caridade, o meio de abreviar o tormento dessas pessoas e os nossos também. Então, a prece, ela é eficaz sempre, em todos os momentos, né? Em todo tempo, em todos os momentos. Mas nunca em comércio ou nunca em forma de troca. Tá? Mas a eficiência da prece está no pensamento e não nas palavras. Então, ele coloca aqui no item novamente. Não adianta falar palavras ao vento ou fazer preces decoradas, né? Tem que ser preces vindo do coração, prece sentida, prece realmente vinda de um pensamento e de um sentimento verdadeiro, para que quem está lá do outro lado, no nosso mundo invisível, no mundo espiritual, receba e consiga receber beneficamente essas preces, né? E aí ele traz que o castigo ocorre na vida espiritual ou na terra, ou seja, qual for a sua adoração, ele sempre tem um fim, mais ou menos afastando o próximo. Há, pois, em realidade, apenas duas alternativas para o espírito: a punição temporária gradual segundo a culpa e a recompensa gradual segundo o mérito. O espiritismo repele a terceira alternativa, que é a do inferno eterno permanecer. Então, ele coloca o inferno aqui como uma figura simbólica, né, dos maiores sofrimentos que podemos ser, ou que podemos sentir, ou vivenciar. E eu fico imaginando, quando a gente está passando um momento difícil na Terra, aqui hoje, quando a gente está passando por um momento turbulento, um momento de complicado, a gente sofre tanto que eu imagino realmente como se fosse o próprio inferno. Eu falo, imagine você sofrer isso, expurgar isso no inferno, né? E agora imagine se isso fosse eterno. Não teria não teria muito sentido com a realidade da justiça divina. Então o inferno permanece aí como uma figura simbólica desse sofrimento. O purgatório é uma realidade. O purgatório é a terra. Conforme a evolução dos espíritos e a depuração da alma, a terra passa para mundos adiantados. Olha que providência divina. Olha que inteligente, né? A criação suprema. Conforme nós vamos nos melhorando, né? Então, pera lá, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos depurando, nós vamos se aperfeiçoando, naturalmente a Terra vai se transformando. Por isso que a gente fala agora que estamos passando de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde nós vamos conseguir ver mais o bem do que o mal, né? Eu acredito que ainda tem muito mais pessoas fazendo bem do que o mal. Mas, como diz Haroldo Dutra, o mal ele tem uma assessoria de imprensa muito boa, né? E é verdade, o mal ele é divulgado, o mal ele é muito mais divulgado do que o bem. Porque, infelizmente, ainda o bem não dá ibope. Mas estamos breve e próximos de que isso aconteça. E de que começa o bem fazer mais ibope, o bem, as pessoas quererem mais esse bem, isso vai transformando as pessoas, a comunidade, a
cidade, o estado, os países, os planetas. É maravilhoso, né? Se você pensar dessa forma. Quando os homens estiverem melhorados, não fornecerão mais o mundo invisíveis. Conforme a gente vai se melhorando, a gente não vai mais encarnar nos mundos de prova e expiações. A gente vai se melhorando e vai indo para mundos mais adiantados, os mundos melhores. Certo? E no item 10, ele fala, por que o Cristo não falou do purgatório? Né? Por que não existia essa ideia, não havia essa palavra? Mas antes de eu finalizar com o item, deixa eu só contar uma historinha que Chico Xavier, né, nosso querido Chico, contava. Diz que tinha um rapaz, ele teve uma encarnação muito dolorida, uma encarnação, ele foi um capitão do mato, onde ele cuidava dos escravos, ele torturava, enfim, ele fazia mau uso do cargo que tinha na época, e ele foi uma pessoa que plantou bastante expiação para ele, para as próximas vidas futuras. Quando ele foi resgatado, ele expurgou no umbral, ele foi resgatado, ele entendeu, ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele queria se melhorar, ele se melhorou, ele começou a trabalhar no plano espiritual, chamaram ele para uma nova encarnação e disseram, meu irmão, essa nova encarnação, um dos escravos, você tirou o braço desses escravos, né, na época, e por mais que você tenha pedido perdão e a pessoa também tenha perdoado, você vai ter que expurgar nessa vida. Então, ele já sabia que quando ele voltasse para a Terra, ele iria ter que fazer essa expiação de viver sem um braço, num determinado período da vida dele. Só que como ele se preparou bem para essa encarnação e quando ele reencarnou, ele fez uma trajetória de vida muito regeneradora. Ele se regenerou realmente na Terra, onde ele trabalhava para o Cristo, ele trabalhava em seu nome, ele fazia muita caridade, ele sempre estava envolvido nos projetos sociais. E aí, ao longo do tempo que ele trabalhou muito, ele sofreu um acidente e ele perdeu um dedo. E aí, Chico estava explicando para ele que ele perdeu um dedo por misericórdia divina, porque ele fez muito bom uso da encarnação dele, de trabalhar em prol do próximo, de se desenvolver, de se conhecer, de se melhorar, né? Ele realmente se regenerar. E pela providência divina, ele perdeu um dedo e não um braço. Então, essa história serve para nós, né? Que o tempo todo, o Espiritismo traz para nós que nós podemos se melhorar, né, nessa vida. A gente pode abreviar as nossas provas, mesmo aquelas que a gente tem que espiar ainda. Né? E aí nós vamos no item 10. Por que Cristo não falou do purgatório? Na verdade, na época, não existia nem palavra para explicar ou uma ideia no sentido para o Cristo explicar isso, porque o Cristo trouxe muita coisa para nós, coisas que até hoje você lê uma parábola e a gente tem às vezes dificuldade de entender, muita gente tem dificuldade de entender algumas parábolas. Então, o que acontece? Quando ele trouxe isso, ele tratou o purgatório como inferno, né? Mas ele trouxe outras acepções, outras palavras, outros conhecimentos para deixar intrínseco essa questão, né? O inferno, em sua acepção geral, despertando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que é apenas um modo de penalidade. Uma delas é que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Né? Ele trouxe muita coisa dessa forma para que a gente pudesse entender isso, né? Talvez que foi o que aconteceu, que futuramente isso seria esclarecido e ficaria mais claro, mais nítido para que a gente pudesse entender. Então, o futuro devendo esclarecer aos homens sobre a natureza das penas. Deveria, por isso mesmo,
reduzir o inferno a seu justo valor. Visto que a igreja acreditou, agora olha que interessante, a igreja acreditou dever, depois de 6 séculos, reparar o silêncio de que Jesus, decretando a existência do purgatório, porque pensou que ele não dissera tudo. Por que não ocorreria isso com outros pontos como esse? Porque se a igreja, né, trouxe o purgatório 6 séculos depois, por que não outros assuntos, né? Eu vejo que já vem modificando bastante coisa, porque eu venho acompanhando algumas coisas, né? A existência do espírito, enfim, bastante coisa que vem trazendo para nós ao longo dessa evolução. E é isso, gente. Esse capítulo ele fala basicamente sobre esse item, né? E a doutrina espírita vem esclarecer sobre esse item para nós. A aula, acho que hoje foi bem curtinha, não tenho nem noção, mas eu vou agradecer aqui o pessoal do YouTube para nos compartilhar, para se inscrever no canal, comente, coloque nos comentários se tiverem dúvidas. A gente vai entrando, os administradores vão entrando e vão respondendo as dúvidas que surgirem aí. Tá bom? Então eu peço para agradecendo e dando boa noite para todos vocês. Até mais.